Fala, Lucião, meu amigo, tudo bem? Fala, Cláudio, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô, tudo bem aí. Tá no escuro ou não? Tá aqui num ambiente mais intimista, né? Você acredita? Tudo energia aqui, tudo um monte de região em São Paulo sem energia nenhuma. Onde eu Puxa moro, vida, tudo sem energia. a cidade tá um caos, né? Pô, Você mas viu ali ventou muito, né? na República do Líbano, um monte de árvores caídas, foi um absurdo, absurdo. Mas que bom, Lucião. Eu fico muito feliz, viu, Lúcio, de você ter aceitado aí ficar com a gente nessa live para inaugurar o nosso programa de reabilitação esportiva, nosso curso de pós-graduação. Tá, Muito Lúcio? bacana. E é uma ideia assim muito bacana que está sendo construída pela Versa, né, sob Uhum. coordenação da minha coordenação junto com a do Dr. Matheus, que é um dos professores também e coordenadores do curso. E a gente desenvolveu nesse último ano aí essa ideia de trazer um pouco do contexto da reabilitação multidisciplinar, né? Não, muito bacana, Cláudio. Eu acho que faz parte do nosso legado aí, né? Levar esse conhecimento, esse sistema para alcançar mais profissionais, né? Eu acho que você bem sabe aí nós temos a questão da ciência do que se produz aí, mas eu acho que eu sempre falo que é preciso ter um filtro e a partir desse filtro a gente realmente criar um sistema que chegue no objetivo proposto, né? Uma reabilitação mais consistente, um processo de integração entre profissionais de diferentes áreas e como ir numa mesma direção. Acho que a ciência está aí, mas eu penso que a experiência do dia a dia, aquilo que a gente faz realmente de forma integrada, tem um valor aí muito grande. E essa foi a ideia, Lúcio, porque esse curso de pós-graduação ia ser voltado só para fisioterapia esportiva. E a ideia de trazer essa parte multidimensional, multidisciplinar, tem o objetivo de a gente agregar todos os processos dentro da reabilitação esportiva. Aí nós Uhum. fizemos uma lista de professores e o teu nome estava ali nas primeiras linhas, né? Fico Por, muito contente. por tudo que você representou e representa até hoje na educação física, na preparação física, de atletas renomados. Então, os nossos alunos que entrarem no nosso curso vai ter o prazer de lidar com educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, né? Muitos do corpo clínico do Vita, mas muitos também de outras áreas. O doutor Matheus, também um dos médicos também que tem o conhecimento dentro do Comitê Olímpico. Então, a gente tem uma abrangência muito grande. Mas, como vem para o lado da multidisciplinaridade, o Lúcio Mauro foi o primeiro que eu quis convidar, porque foi um dos fundadores, eu posso dizer assim, Lúcio, da fisioterapia integrado à preparação física, à educação física, dentro do processo de reabilitação esportiva. Por que eu digo isso? Porque era muito voltado dentro dos clubes, mas você foi um dos fundadores para fazer isso dentro da parte de uma clínica privada. E a Uhum. gente participou desse processo de hoje, de umas clínicas que existem de maior tamanho nacional. Então a gente fica muito feliz de contar com sua presença. E eu queria te perguntar, Lúcio, como é que foi esse início de educação física, fisioterapia? Como foi essa integração? Como é que era o seu pensamento naquele momento inicial? Bem, eu conheci o Vita, infelizmente, da pior forma possível. Tá? Eu sou um ex-atleta de handball, eu joguei no alto rendimento aí quase 20 anos da minha carreira, e a gente sabe que, infelizmente, o contexto das lesões está muito conectado com o esporte de alto rendimento, né? Então, eu tive aí a minha primeira lesão séria final ali da década de 90, após voltar aí dos Jogos Pan-Americanos. A gente estava jogando um campeonato nacional e eu tive uma ruptura de LCA.
Passei por cirurgia, Dr. Wagner, Castro Pio, e aí fui, durante o processo de reabilitação, fiz todo dentro do Vita, e eu, como sou um cara assim, muito curioso, né, atento, fui entendendo na prática esse processo, essa linha do tempo da reabilitação do LCA. Né? E aí, em alguns momentos, eu comecei a pensar, puxa vida, nessa fase, a melhora das capacidades físicas, o reequilíbrio funcional entre lado direito e lado, quer dizer, lado operado e não operado, enfim, isso começou a me... Puxa vida, olha só, isso aqui é um modelo de periodização, cara, porque eu já não estou mais na maca, eu começo realmente um processo que visa a melhora da função. E isso eu fui ficando cada vez mais curioso, enfim. E aí, ainda após a minha reabilitação, infelizmente, 2 anos depois, eu rompi o LCA do outro lado, e o processo ele foi basicamente o mesmo. E eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. E aí foi um momento também que o Vita começou a crescer, essa característica multidisciplinar ela ficou ficou cada vez mais evidente. O espaço físico também foi propício para isso, né, de integração. E aí isso eu estou falando de 2004, e aí eu larguei tudo que eu estava fazendo lá fora, já não jogava mais handball, e para entrar dentro do sistema. Entendeu? E daí para frente, o convívio, né, o espaço físico ali com os fisioterapeutas, os médicos de diferentes especialidades, enfim. E aí a coisa ficou, iniciou e eu tive a oportunidade de, juntamente contigo, com outros fisioterapeutas, outros educadores físicos, começar a pensar em protocolos, né? O que a gente pode fazer para criar um sistema que seja realmente modificador do processo de reabilitação dos nossos pacientes, atletas à época, né? E, Lucião, dentro desse processo, como atleta, onde você recebeu a fisioterapia, né? Você passando por um processo de uma lesão no joelho, depois o outro, a gente sabe que isso impacta muito na parte tanto física, mas também quanto mental, né? E esse trabalho integrado para um atleta traz um diferencial em relação à recuperação, de se sentir mais motivado. O educador físico, desde o início da reabilitação, e sempre falar disso, né, Lúcio? De tentar trazer aquele acompanhamento inicial no processo de reabilitação, não só da lesão, mas da parte física do atleta, né? E isso a gente pode fazer para um paciente tanto atleta, tanto convencional, vamos dizer assim, mas eu lembro a gente discutir muito sobre isso. Isso faz sentido para você, durante o processo de reabilitação, você ter essa integração desde o início, não somente da lesão, mas do paciente como um todo. Poxa, eu não consigo fazer um aeróbico. Não, vou fazer um ciclo ergômetro, vou fazer alguma tarefa no qual aumente o seu metabolismo, seu gasto calórico. Faz sentido para você isso? Puta, Cláudio, faz todo sentido. Inclusive, sempre você sabe que eu passei um tempo fora do país, trabalhando com esporte de alto rendimento, futebol, né? E lá eu tive a oportunidade de conviver com outras culturas dentro do departamento de saúde do clube, né? E foi muito interessante assim a conexão com um fisioterapeuta austríaco, né? Que nós ficamos muito amigos, estávamos nós dois em um país diferente, enfim. E aí essa ideia muito forte de deixar o atleta sempre em movimento, o repouso necessário para o processo de cicatrização de uma lesão muscular, por exemplo, mas ele não pode ter um decréscimo em outras capacidades físicas, né? Então, isso era assim, a gente mudou o conceito dentro do clube para que o atleta ficasse sempre em movimento. E isso gerava, assim, em termos emocionais,
um outro processo. Né? Um atleta mais feliz, um atleta que tem uma máquina que foi feita para movimento, né? Um movimento de alta intensidade, e a resposta emocional foi sempre a melhor. Né? Porque o atleta ele não pode fazer aquilo que ele foi concebido para fazer, foi preparado para fazer naquele momento, mas a sensação de estar construindo em outros contextos do processo sempre teve uma excelente resposta. Né? E hoje a preparação física ela está regada, irrigada por muita tecnologia, irrigada por muitas ferramentas de controle, né? Uhum. Carga. Eu vejo aqui a tua experiência com as plataformas de salto, trabalhando os controles de força. E hoje você, desde o início, você consegue ter parâmetros clínicos, né? E você sentiu assim muita diferença, Lúcio, nos últimos anos, assim, nos últimos 5 ou 10 anos em relação a isso mesmo? Você acha que a preparação física hoje esportiva ela está muito mais amparada em dados mais precisos do que dados imprecisos, que antigamente a gente tinha muita dificuldade? Puxa, Cláudio, eu vejo dois cenários, né? O cenário do esporte de alto rendimento, que a gente fala aí dos últimos 10 anos, essa tecnologia, ela já é uma realidade que já tem uma certa história, uma certa quilometragem dentro do esporte de rendimento. A gente pode falar os clubes de futebol, a gente pode falar aí o Comitê Olímpico Brasileiro. É, então, acho que o grande ponto aí que me chama a atenção hoje é que essa tecnologia ela está cada vez mais fácil de ser acessada. Né? Então, plataformas de força portáteis, sistema de medição de velocidade de movimento, padrões de movimento. Hoje, no celular, você baixa esses aplicativos e tem aí uma gama de informações, né? Então, o que eu vejo assim dentro desse mundo fora do esporte de rendimento, essa informação ela está mais acessível, mas o grande desafio é criar um sistema onde essas métricas elas façam sentido para a tomada de decisão, tá? E eu penso assim que dependendo do momento, da linha do tempo, por exemplo, de uma reabilitação, vai ser uma coisa. E a partir, quanto mais ali para perto do retorno ao esporte, retorno à performance, essas métricas elas precisam atender ao racional da equipe. Tá? Então a gente vai sentar, hoje, por exemplo, Lúcio, agora eu consigo fazer com o paciente, a gente está fazendo agora saltos verticais bilaterais. Tá? Eu tenho volume, por sessão, volume semanal, mas quando você acrescenta as métricas, fica muito mais fácil de você tomar decisões dentro do processo de evolução. Tá? Então, a decisão entre criar aí tarefas que melhorem o padrão de aterrissagem do atleta, a distribuição de força, mas quando você tem informações, tá? Fica muito mais fácil você prescrever, programar e progredir. E aí, ainda parte desse processo, desse racional, um processo de avaliação com uma certa rotina, você consegue aferir e entender quais são os efeitos, a repercussão do teu programa. Puxa vida, acho que é melhor ir por aqui do que por ali, entendeu? Então, a utilização desses métodos parece ser tornar mais efetivo o processo do que desses outros métodos. Então, você acaba, eu brinco, né, no futebol, você acaba correndo mais certo, né? Porque você define métricas, você define parâmetros aonde eu estou, aonde
para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, tá? Então essa história entre esses dois pontos, ela fica muito mais precisa, E entendeu? sabia, Lúcio, que é uma coisa que eu sinto muito a falta dentro da fisioterapia. Eu sinto, assim, a falta de contexto, às vezes, de parâmetros para ganho de força, ganho de movimento, de qualidade de movimento, dados quantitativos. E eu percebo que a preparação física, ela, dentro da formação do educador físico, já tem essa linha. E quem quer se especializar, tudo, na periodização de carga, na periodização do movimento, faz parte do DNA da profissão de vocês. E a fisioterapia, ela vai carregando. Hoje em dia, Lúcio, está todo mundo na nossa área da fisioterapia interessadíssimo em periodização de carga, em manejo do movimento. Mas é uma coisa que eu digo para os meus alunos, assim, ó, até aqui o fisioterapeuta tem como ir. Daqui para frente é o preparador físico que vai buscar a performance. Porque eu vejo, né, que a gente tem que reabilitação do atleta, a restauração da força muscular plena, retorno ao esporte e retorno ao jogo. É a leitura que muitos artigos fazem. E essa fase inicial para a gente é muito importante. Então, eu vejo para dentro do nosso contexto do nosso curso que o nosso aluno ele vai ganhar a visão do educador físico, a visão do fisioterapeuta e um denominador para ele tomada de decisão dele. Porque eu sei o quanto que o Lúcio me auxilia na minha recuperação funcional, o quanto o Lúcio vai me auxiliar na leitura do movimento, do trabalho de velocidade, de potência, e vai agregar nos valores que a gente adquire. E é isso que eu vejo, Lucião, dentro de um progresso assim, da nossa área da fisioterapia, é fantástico. E o que, que eu vejo, o que, que o fisioterapeuta pode auxiliar para nós aí em relação à educação física, ao exercício? É preparar o paciente da melhor forma para chegar a vocês. Não, sem dúvida. Isso é fundamental, porque, por outro lado, assim, é importante para o educador físico ele entender sobre o processo de cicatrização, sobre linha do tempo, é, mas isso é um domínio muito consistente do fisioterapeuta. Então, quando o educador físico, e foi muito a minha experiência quando eu estava, logo que eu entrei para a equipe multidisciplinar do Vita, né, foi muito importante com a conversa, as interações dentro dos grupos por articulação, para que a gente pudesse entender e construir juntos esse racional do sistema de reabilitação. Então, eu acho que se eu tivesse que falar assim, é, é, uma, um pilar, tá, para a construção de um sistema de reabilitação consistente: comunicação. Entendeu? Comunicação com o fisioterapeuta, com o médico. E aí, quando a gente pensa assim, numa equipe multidisciplinar, né? Deixar o ego fora da sala e construir. Construir sistemas que individualizem os programas. Você bem sabe, o entorse de tornozelo grau 2 para 10 pessoas vai ser sempre uma história diferente. Então, se a gente pensar assim, em um dos pilares da preparação física, a individualidade de prescrição é algo fundamental, baseado na individualidade biológica, né? E o princípio da especificidade, adequar o programa da forma mais individualizada possível, mesmo tendo 10 entorses de tornozelo, isso é estado da arte, né? Isso é estado da arte. Como a gente falou, se a gente consegue criar essa conexão com métricas, com racional de pensamento, tanto de forma integrada, eu diria, né? A fisioterapia, a preparação física, a gente tem aí um diferencial fantástico. Entendi. E para nós, assim, né, Lúcio, quando eu fico pensando no que o meu aluno tem que desenvolver,
olhando pelo lado da fisioterapia, eu falo, cara, se a gente tivesse a visão de lidar com o esporte, a visão de lidar com aquele ambiente, que é uma pergunta que eu quero fazer. Lúcio, como é que é ficar num time, no caso, você foi para a Rússia, foi para o outro lado do mundo, certo? Foi lá com a cara e com a coragem. Eu sei que o Lúcio se preparou muito, viu, pessoal? Uma coisa importante, o Luciano fez um trabalho muito forte lá, fora do país, foi para os Estados Unidos, né, Lúcio? Fez algumas formações. E Isso. assim, eu lembro muito bem do Lúcio lá, andando nos corredores do Vita com o professor de inglês, estudando intensivamente. Eu lembro muito disso, que isso é uma grande inspiração para mim também, disso, de determinação. E, Lúcio, o que eu fiquei assim, abismado, o Lúcio foi para a Rússia. Eu falei, meu Deus do céu, que coragem, família inteira para lá. E como é que foi esse desafio, Lúcio? E como é que é a integração do educador físico com a equipe? Como é esse mundo multidisciplinar na realidade? Puxa vida, Cláudio, foi realmente uma experiência assim, fantástica, muito desafiadora, né? Muito desafiadora. Então, eu cheguei dentro de um sistema que já acontecia, um sistema muito fechado, tá? Com ideias assim, totalmente, totalmente não, mas 80% diferente daquilo que eu acreditava, que eu acredito em relação à preparação física, né? Mas eu creio que a capacidade de adaptação foi assim o que me sustentou, eu diria. Porque eu não sou. Essa foi a minha primeira experiência com o futebol profissional, tá? Já trabalhei com muitos atletas de diversas modalidades, principalmente modalidades individuais, atletas de alto rendimento, campeões mundiais, etc., atletas olímpicos, mas dentro desse contexto do futebol foi a primeira vez, né? Então, agora se imagina que some-se a isso culturas diferentes, né? Então, lá nós tínhamos alemães, austríacos, espanhóis, russos, e eu era o responsável pelos trabalhos de força e potência dentro do ginásio, né? Então, você implementar o teu racional foi realmente muito desafiador. Então, mas aos poucos, assim, um trabalhinho de formiga mesmo, de explicar os porquês dos processos e a gente sentir, por exemplo, o que eles tinham muito lá, eles tinham toda uma estrutura de tecnologia, tá? Que na pré-temporada todos os atletas passavam por uma bateria de avaliações, com plataforma, com testes de força e tudo mais. Só que na hora da aplicação dos programas acabava sendo tudo a mesma coisa, entendeu? E aí isso foi uma coisa que me deixava muito inquieto. E Então, aí, assim, a pessoa aprendia a usar a plataforma, tinha o dado todo do laboratório realizado, porém, na exato, hora da execução, você não partia tudo era igual. exato. E isso me incomodava muito, né? Até porque eu, quando eu fui para lá, além dessa questão da preparação física, particularmente no meu background, eu levei, deixa eu ver, quase, quase 20 anos de vida, de, de interação com fisioterapeutas, médicos, etc. E aí, espera um pouquinho, qual foi o número de lesões que nós tivemos no ano passado de isquiotibiais? Né? O que a gente vai fazer esse ano de diferente? Porque se todo mundo está fazendo a mesma coisa, olha só o chart aqui com todas os jogadores, as diferenças de força, a comparação com os dados normativos das melhores ligas do mundo. Olha onde nós estamos. E aí, essa construção desse racional, Cláudio, é que foi me dando
força para eu implementar a, o meu raciocínio dentro do processo, né? Então eu lembro muito bem aí que um dos técnicos que foi com quem eu mais tive interação, tudo bem, como que você vai fazer isso? Porque vocês têm 25 minutos antes do campo e eu não quero atrasos. Mister, a gente vai fazer em 20, entendeu? E aí chamei a equipe, os fisioterapeutas, os outros dois preparadores físicos e falei, gente, em relação ao trabalho físico dentro da academia, nós temos, vamos abrir um guarda-chuva que a gente vai chamar de trabalho preventivo, vamos abrir aqui alguns guarda-chuvas que a gente vai chamar de trabalhos de performance. Tá? E aí a gente vai dividir as estações baseado nos resultados. Os mais fortes, os mais potentes, os mais desequilibrados. Então, toda sessão de força, 2 vezes por semana, às vezes uma, a gente trabalhava em forma de circuito, mas por estações com objetivos específicos. Tá? Então, isso foi um sucesso e que me deu até mais força para que eu também trabalhasse fora da academia. Então, eu ia para o campo. Então, foi assim, foi uma experiência fantástica, cara. Mas, assim, a preparação, como você bem disse, eu sou um cara que até hoje gosto muito de estudar, gosto muito de entender o que está acontecendo dentro da minha área, dentro de áreas conectas, como é o caso da reabilitação, tá? E sempre buscando o estado da arte. Né? Sempre buscando o estado da arte. Mas é isso que faz a diferença, né, professor? É isso que faz o tempo inteiro aí você, hoje, o que você é, o que você criou, o que você desenvolveu. E eu sempre pego no pé do Lúcio no bom sentido que ele precisa passar mais isso pra gente, né? No lado acadêmico. Falei, Lúcio, Você tem que formar. está conseguindo, você está conseguindo. Você me levou lá na E, Santa Casa e agora esse isso. projeto aí, E é estou assim, realmente a ideia, Lúcio, empolgado. é porque assim, a gente tem que olhar pro nosso horizonte, ter pessoas que fazem trabalhos decentes, são pessoas amigas, que sabem que faz o bem, e para nós isso é fundamental. Olhar para o preparador físico como você desenvolveu, cresceu, passou por muitos desafios, foi um atleta de alto rendimento. Cara, você passou por tudo que todo mundo tinha que vivenciar. Então, assim, nada melhor do que qualquer aluno, qualquer profissional, escutar alguém que passou por tudo isso. Uhum. Porque é diferentemente de pegar algum professor, não estou desmerecendo ninguém, mas de sala de aula, que só estudou, leu livro, fez um mestrado, doutorado, mas nunca atuou no esporte, nunca Uhum. foi atleta, nunca sentiu a dificuldade de lidar com o ambiente. E o seu conhecimento, eu sei disso muito bem, ele é muito grande, muito vasto. E para nossa formação do nosso curso é fundamental isso, Lúcio. Então, assim, dentro do programa que foi elaborado com o Dr. Matheus, a ideia é que a gente consiga trazer outros profissionais também de outras áreas. A gente sabe que, às vezes, o trabalho do Lúcio ele é diferente mesmo de algum esporte específico de luta, ou o esporte de levantamento de peso, ou um atleta do atletismo, falar, cara, o preparador físico pensa diferente em todas as vertentes. E dentro da nossa construção do nosso curso, a ideia é que os preparadores de outras áreas venham somar dentro de um contexto. E a ideia é que fale para educador físico, que fale para fisioterapeutas, que fale para nutricionistas, para os profissionais que vão lidar com o esporte. Então, a ideia do curso é oferecer uma gama de orientação multidisciplinar para que todo mundo saiba lidar com cada desafio, com cada detalhe, com cada obstáculo. Por isso que é o nosso interesse desse lado multidimensional. Mas sempre vou pegar, Perfeito. Lúcio, você tem que... Eu vou, não aqui, em outros lugares, mas pode ter certeza que sempre eu vou contar muito, muito com a tua presença aí na parte acadêmica. E o que você tem para nos ajudar dentro da fisioterapia é um absurdo, sem dúvida. Poxa vida, Cláudio, eu fico muito contente aí, muito feliz aí. Acho que vindo de você, que é uma referência, acho que, como eu sempre falo, assim, a questão de construir um sistema nunca vai ser somente a duas mãos.
né? E aí eu penso que a questão, qual que é o objetivo do projeto? Tá? Oferecer o melhor conteúdo que realmente modifique a carreira desses profissionais. E quando a gente faz assim com essa conexão, fica muito mais bacana de construir. Então pode contar comigo, super feliz aí e vamos para cima. Muito bom, Lucião. Lúcio, a gente agradece muito em nome da Versa, de verdade. Assim, esse papo rápido, a gente vai ter outros meios de comunicação. Quero te apresentar todo o programa para você ver com o maior carinho. Eu sei que você vai me olhar aí quase com o lado de um amigo de falar, ó, acho legal aqui, acho legal ali, mas o programa já está pronto. Mas faço questão, porque acho que você vai nos ajudar. E agradecemos muito de você ter aceito esse convite. Você vai participar muito intensivamente de alguns momentos desse curso, tanto na parte online, parte prática, enfim, você vai ver isso aos poucos. Mas desde já nós agradecemos, em meu nome, em nome do Dr. Matheus Saito, em nome do Versa, que a gente ficou muito feliz com o seu aceite e conte sempre com a gente também. É isso aí, Casa. Vamos construir. 2026 já chegou. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado aí, obrigado pessoal que acompanhou. Hoje é um dia conturbado, mas conseguimos fazer. E depois, Lúcio, a gente vai te mandar alguns cortes, alguns detalhes também da live para você ter guardado também. Tá bom? Perfeito, perfeito, Casa. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.